A aposentadoria por invalidez, atual benefício incapacidade permanente, e apesar do nome, ela não é um benefício permanente. Até os seus 59 anos, 11 meses e 29 dias, o INSS pode te chamar para fazer a reavaliação e ver se você ainda está incapaz ou não. Então, ele pode sim passar pelo famoso pente fino que todos os anos tem. Então, agora a gente vai falar sobre especificamente a aposentadoria por invalidez, porque teve muitas perguntas que enviaram nesse sentido aqui dessa pessoa. Por que o INSS não concede a aposentadoria por invalidez, já que tem o exame que comprova a doença e o relatório médico que o paciente não tem mais condições de trabalhar e fica só no benefício temporário, tanto que passar na perícia de tempo em tempo? Bom, vamos entender o porquê. Primeira coisa, a gente precisa entender, será que compensa a gente converter o auxílio doença para aposentadoria por invalidez? Por quê? Vou explicar. Lá em 2019, contar a historinha aqui, em 13/11/2019, teve a reforma previdenciária que mudou as regras de benefício, principalmente das aposentadorias. E não só mudou os requisitos dos benefícios, como mudou a forma de cálculo de benefício, porque eles não se confundem, tá? Requisito de benefício é uma coisa, regra de cálculo é outra. Então, advogado que é especialista em direito previdenciário é quase um contador, ele tem que entender de cálculo, tem que entender de matemática. E aí, uma das regras de benefício, de cálculo de benefício que foi atingida de uma forma nem um pouco benéfica, foi a aposentadoria por invalidez. Qual é a interpretação da aposentadoria, do cálculo? Interpretação não, tá na lei, né? Do cálculo da aposentadoria por invalidez, da seguinte forma. Antes da reforma previdenciária, antes de 2019, o cálculo da aposentadoria por invalidez era 100% da média das suas 80 maiores contribuições. Então, você tinha lá 100 contribuição, só título de exemplo, é lógico que não é só 100 contribuição, mas vamos lá, você tem 100 contribuições, 80 das contribuições eram contribuições ali que era de 3, 4, 5 mil, e as 20 outras contribuições era próximo do salário mínimo, um pouquinho coisa maior. Então, excluía essas 20 contribuições e mantinha as 80 que aumentava a média. E o resultado dessa média era o valor da aposentadoria por invalidez. Agora, o auxílio-doença, vamos entender o auxílio-doença, que o auxílio-doença, por equívoco, que eu não acho que foi por bondade, foi mesmo por equívoco, não teve alteração. O cálculo do auxílio-doença continua mesmo antes da reforma, que é o quê? Tem ali as médias das 80 maiores contribuições. Dentro dessas 80% de contribuições, vai fazer a média das 12 últimas contribuições e aplicar o coeficiente de 91%. Então, a aposentadoria por invalidez era 100% e auxílio por doença antes e agora é 91%, respeitado a média das últimas 12 contribuições. Aí veio a reforma e mudou o cálculo de aposentadorias. Auxílio doença não é aposentadoria, apesar dos dois serem benefício por incapacidade, mas auxílio doença passou despercebido e não teve mudança, continua a mesma coisa. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, entrou na mesma regra de cálculo das demais aposentadorias, que a gente chama de benefícios programados, tá? Que é aquela aposentadoria por idade, por tempo, enfim. Como que funciona? Ele vai considerar, para calcular o valor do benefício, o seu tempo de contribuição. Então, vamos primeiro fazer a média de 100% das suas contribuições, desde 94. Então, antes que você tinha ali 20 contribuições baixinhas, agora elas vão calcular. Quando a gente inclui contribuições baixas numa média, ele faz o quê? Ele reduz a média. Então, ali, você tem 20 anos de contribuição. Então, ele vai calcular sobre 20 anos de contribuição. E aí, para homem, até 20 anos de contribuição, aplica-se um coeficiente de 60%. Para a mulher, aplica-se o coeficiente de 60% até 15 anos de contribuição, tá? 60%. Então, daquele valor que antes era 100%, agora é 60%. Então, vamos fazer com números
números. Vou pegar aqui a calculadora para ficar mais claro. Vamos dizer que 100% das suas contribuições antes, sua aposentadoria por invalidez, seria R$3.000 antes da reforma. Você é uma pessoa nova, contribuiu, vamos dizer que você é o João. João tem 20 anos de contribuição quando reconheceu a sua aposentadoria por invalidez em 2022, ou seja, depois da reforma. Com isso, ele tem só 20 anos, vai aplicar o coeficiente de 60%. Então, a sua aposentadoria, que seria R$3.000, ele reduz para R$1.800. Olha só quanto que ele perde. Sendo que, se ele fosse um auxílio-doença, digamos que a média das 12 últimas contribuições, né, seja 3.000 também, só para fins de esclarecimento. Vai aplicar um coeficiente de 91%. O auxílio-doença era R$2.730. E se ele reconhecer a aposentadoria por invalidez, ele reduz para 1.800. Ou seja, ele tem uma redução de benefício de R$930. Então, será que compensa discutir a aposentadoria por invalidez? Quando é que compensa discutir a aposentadoria por invalidez aqui, para a gente calcular? Vou dizer que tem 3 situações que a gente compensa converter o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Porque não, a gente tem laudo que diz que a incapacidade é permanente, ele não consegue realizar as atividades habituais, mas aqui a gente precisa entrar no quê? No planejamento financeiro. Porque você estava contando com 2.730 todos os meses. E aí, do dia para a noite, o seu benefício reduz para 1.800? Falta o quê? Um planejamento. E quando compensa? Primeira situação, compensa. Eu sei que é muito chato, é um transtorno de tempos em tempos ficar pedindo a prorrogação do benefício. Só é possível fazer prorrogação automática 2 vezes. Na terceira, ele cancela o benefício e você tem que aguardar 30 dias e agendar uma nova perícia para reconhecer ali a incapacidade e restabelecer o auxílio-doença. Eu sei que é um transtorno. Mas se for para reduzir o valor, acho que questão financeira, aí é melhor você continuar fazendo isso, porque pelo menos você tem ali um valor que pode garantir a sua qualidade de vida do que reduzir. Só que se o seu auxílio-doença é um salário mínimo, discutir a conversão para aposentadoria por invalidez talvez compensa. Por quê? Porque aí não vai ter esse transtorno. E o benefício, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, ele não pode ser menor que um salário mínimo. Então vai dar elas por elas, concordam? Então aqui compensa a gente pedir a reversão e assim você tem mais um tempo de tranquilidade. Por que um tempo de tranquilidade? A aposentadoria por invalidez, atual benefício incapacidade permanente, e apesar do nome, que novamente induz a erro, ela não é um benefício permanente. Até os seus 59 anos, 11 meses e 29 dias, o INSS pode te chamar para fazer a reavaliação e ver se você ainda está incapaz ou não. Então, ele pode sim passar pelo famoso pente fino que todos os anos tem. Agora, a pessoa fez 60 anos, o INSS não pode mais chamar para fazer perícia para reavaliar o benefício, tá? Aí sim ele se torna um benefício permanente, perfeito? Só que como é um benefício de longo prazo, então você consegue ali se manter por mais 5 anos, 8, até 10 anos, sem precisar ficar passando de tempos em tempos dessa perícia. Então essa é a primeira etapa que compensa rediscutir. Segunda etapa, quando a gente vê que a pessoa já é uma pessoa de idade, já é uma pessoa que trabalhou muito tempo e tem bastante tempo de contribuição, e quando a gente faz o cálculo desse coeficiente, ele aumenta, ele fica ali dentro de 90%, então não vai fazer muita diferença, ou às vezes até 100%, só que aí nesse cenário a gente vai discutir a aposentadoria. É possível a gente discutir outra aposentadoria, mas daqui a pouco eu explico sobre esse outro cenário, tá? Aí sim, compensa. E por fim, o terceiro cenário é o quê? Quando a gente tem provas, então temos documentos médicos que, apesar do INSS ter reconhecido como incapacidade temporária, a gente tem provas que demonstram que a incapacidade permanente dele é antes da reforma previdenciária. Então, na verdade, ele vem recebendo auxílio-doença desde 2018, mas em outubro de 2019, então um mês antes da reforma previdenciária, ele já estava incapaz permanentemente. Porque a gente discute a regra de cálculo do valor do benefício não da data que é concedido o benefício, mas sim da data que foi fixado a incapacidade da pessoa. Então, se a gente tem laudos que provam que a gente consegue demonstrar que ela tem ali incapacidade permanente com data anterior à reforma previdenciária, ele já
já tem direito a entrar sim com pedido de revisão de benefício e conceder a aposentadoria por invalidez com as regras antigas, que era 100%. Aí sim, nesse cenário, compensa a gente reverter auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e ele vai ter, inclusive, direito às diferenças do período que ele recebeu o auxílio-doença de 2019 para frente. Não tem salvação. Eu não tenho nenhuma dessa, eu não preencho nenhuma dessas 3 hipóteses. O que eu faço? Bom, a gente tem ali uma luzinha lá no fim do túnel, que ainda tá muito pequenininha, mas se Deus quiser, ela vai crescer e vai virar um grande sol brilhante, que é a discussão no judiciário pelo tema 318 da TNU, que é o Tribunal Nacional de Uniformização de Decisões de Pequenas Causas, e também discussões de inconstitucionalidades, ações de inconstitucionalidade no STF, discutindo se essa forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, ela é constitucional ou não. Por quê? Apesar da reforma previdenciária, ela veio aqui uma emenda à Constituição Federal, então a gente já tem a Constituição que é desde 88. Aí, a Constituição Federal, ela é como se fosse uma roupa de festa junina que às vezes tem pequenos retalhos. Só que, apesar dessa analogia, ela não é tão fácil de emendar, não. Ela tem um processo de aprovação bem complicado. A gente chama de super rígida, né? Então, não é fácil aprovar uma emenda. Mas digamos aqui que teve uma emenda, que é o caso da reforma constitucional. Só que, se essa emenda, alguma norma dessa emenda constitucional, afrontar algum outro artigo que garante que é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser emendada, não pode ser alterada, né? Outros artigos da Constituição Federal original, essa norma, apesar de ser uma extensão da Constituição, ela não pode ter validade. E na Constituição Federal, ela diz que os benefícios, a concessão de benefício, eles não podem ter regras diferenciadas entre eles. E é aqui que vem o pulo do gato, que a gente vem discutindo. Por quê? Porque quando a gente entra com esses temas no STF, essas coisas, não é uma ação individual, tá? São várias ações, é a representação de vários advogados, da OAB, de algumas outras associações, representantes do trabalhador, enfim, é um movimento muito grande. Então, apesar de muita gente ter um olhar muito negativo com advogados, nós somos um ponto muito importante para a garantia das leis sociais e das normas e manter o mínimo de seguridade para as pessoas, porque, assim, a gente está ali para trabalhar tanto pelos nossos clientes, mas também para a sociedade como um todo, né? Então, aqui na Constituição, ela fala que não pode ter essa diferenciação entre benefícios. E, no caso, a aposentadoria por invalidez, depois da reforma, ela fala que se tiver relação com o trabalho, então doenças ou acidente de trabalho, ela é calculada 100%, ela não aplica essa coeficiente. Então, aqui já temos uma primeira diferenciação. Opa! Como assim? Se tem relação com o trabalho é 100% e uma pessoa que fica doente ou tem um acidente comum, tem que ser calculado com coeficiente. Já tem uma divergência aqui. Segunda divergência, de gênero. Ué, como que assim, se eu for mulher, eu vou conseguir calcular um coeficiente maior, mas se eu for homem, eu vou calcular um coeficiente menor, porque o meu coeficiente só começa a aumentar a partir de 20 anos. Então, tem vários pontos que são inconstitucionais, que ele é divergente com o que está escrito na Constituição Federal, no seu texto original. Então, a gente está aqui discutindo pelo tema 318 e algumas das ações de declaração de constitucionalidade no STF. E aí, por que eu falo que ele é bem comecinho de luz? Porque esse tema e essas ADIs, ela começou a ser discutida ano passado. E aí, até a gente ter uma decisão final, com bater o martelo falando que ela é inconstitucional, ela pode demorar. Só que mesmo assim, eu entendo a grande chance da gente conseguir, né? Eu espero não quebrar a cara, mas eu acredito sim, porque a gente tem bastante fundamento. Mas é importante a gente entrar com essas ações, porque a gente não sabe se no futuro eles vão colocar uma limitação de data de quem pediu. Até quem pediu até tal data pode ter essa revisão e a partir de tal data não tem, porque já aconteceu em outros tipos de revisões, de teses revisionais no passado, que eles fixaram essas datas. Tem a questão da prescrição. O que é isso? Quando você entra com ação de revisão de benefício, você só pode receber os 5 anos antes da intracação judicial. Então, vamos dizer que você está discutindo desde 2018 o benefício e você vem entrar com ação agora, em 2025, você já perde algum
alguns períodos, vamos dizer, que reconhece essa declaração. 2018 não, porque 2018 ainda é antes da reforma. 2020, e a gente entra com a ação em 2026, você já perdeu um ano aqui, né? Já perdeu o ano de 2019 ali, para 2020, já não vai ser reconhecido nos seus cálculos de atrasados. Então é importante você entrar com esse tipo de ação, pelo menos para garantir os seus atrasados, caso venha a ter essa decisão favorável. Agora, se você tem laudos que provam anterior, é importante a gente discutir essas duas teses ao mesmo tempo. Então, sempre analisar, apesar de ser uma dor de cabeça de passar de avaliação toda hora, em tempos, às vezes até em 2 meses, em 6 meses, avaliar se como isso vai te impactar financeiramente, já que não é mais 100% os cálculos de benefício.